E se tudo que tu acredita, na verdade, estiver errado? Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Hoje eu quero falar de um tema que tem assolado muito a nossa geração e que acompanha a humanidade por milhares de anos, que é: existe uma verdade absoluta? Ela pode parecer uma pergunta simples, mas ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Influencia como tu enxerga Deus, influencia como tu enxerga a moral, influencia como tu enxerga a justiça e até mesmo como tu te enxerga. Porque se não existe uma verdade, como a gente define o que é correto e o que é errado? E o mais importante, quem que decide isso? Hoje a ideia de verdade absoluta incomoda muita gente, porque a gente vive numa época em que frases como "o importante é ser feliz" e "cada um tem a sua verdade" se tornaram comum, mas será que isso é correto? Será que isso faz sentido? Essa forma de pensar, ela tem um nome, se chama relativismo ético-moral. E em poucas palavras, é a ideia de que não existe uma verdade correta, uma verdade absoluta. O que é certo pra mim pode não parecer certo pra tu. Mas me diz uma coisa, se ninguém tem o direito de dizer qual que é o caminho certo e qual o caminho errado, como então podemos chegar a um consenso do que é o correto? Mas antes de tudo, a gente precisa entender de onde surgiu essa ideia de que a verdade ela é relativa. Durante muito tempo, a sociedade ocidental ela acreditava que a verdade ela era objetiva, que ela tinha um fundamento, um caminho da onde se basear. Mas então, no século XIX, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche fez uma declaração que mudaria toda aquela época: Deus está morto. Nietzsche ele não estava dizendo que Deus estava literalmente morto, mas ele estava querendo dizer que as pessoas abandonaram Deus e tinham deixado de que ele fosse a ocupação da centralidade da sociedade da época. Então, sem perceber, o Ocidente estava abandonando a ideia de que Deus era a centralidade de todas as ideias. Com isso, cada um pensava da sua maneira, com a sua ética e com a sua moral. Com o passar do tempo, principalmente no pós-modernismo, essa ideia ganhou muita ascensão. A verdade deixou de ser algo visto como uma descoberta e passou a ser visto como algo que cada indivíduo constrói. Não importa mais o que é verdadeiro, importa o que funciona pra ti. Mas até agora a gente chegou numa conclusão certa. Se a verdade ela não depende de mim ou de ti pra ser criada, então ela depende de alguém muito acima de nós. Mas daí isso levanta uma nova pergunta: se a verdade existe, de onde ela vem? A Bíblia ela responde de uma maneira totalmente diferente do que a filosofia responde. Ela não diz que a verdade é uma ideia, não diz que a verdade é um conceito que cada um cria ou que ela é relativa. A Bíblia ela afirma que a verdade tem uma só origem: Deus. Se Deus, então, ele é o criador da verdade, ele não apenas conhece a verdade, como ele é a verdade. Talvez a declaração mais ousada da história tenha sido feita por Jesus. João 14,6 diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." A gente vê que Jesus era contra toda cultura questionadora, não só da época, mas de hoje em dia também. Percebe que Jesus ele não falou "eu conheço a verdade" ou "eu já vi a verdade, já provei da verdade", mas ele diz "eu sou a verdade." No cristianismo, a verdade não é um conceito filosófico, mas ela é uma pessoa. E se Jesus é quem realmente diz ser, então a nossa verdade ela não muda conforme a época. Ela não muda conforme a cultura, ela não muda conforme nossos gostos, mas é nós que nos mudamos para nos alinharmos com essa verdade. No fim, a verdadeira pergunta nunca foi se existe uma verdade concreta, mas a verdadeira pergunta é se estamos dispostos a aceitá-la, mesmo que aquilo confronte os nossos ideais. Então é isso, gurizada. É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado se tu assistiu até aqui. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like aí. Tamo junto.